Mark Tabbert, escritor. A maçonaria não pratica magia. Foi criada por homens que tentavam destruir esse conceito de magia. O livro também fala dos teóricos da conspiração que veem imagens sinistras no brasão dos Estados Unidos. Nas costas há uma pirâmide não acabada de 13 degraus. A frente contém 13 estrelas em forma de hexagrama. Para alguns, estes são símbolos maçônicos com significados satânicos. O número 13 não é satânico, não é negativo. Simboliza os 3 estados que fundaram essa nação. Os pais fundadores queriam nos dar símbolos. Aquela pirâmide significava algo que iria durar para sempre. Um outro símbolo considerado suspeito é o olho que tudo vê, localizado acima da pirâmide. É apresentado como um ícone sinistro pelo vilão que tenta expor os segredos da fraternidade. Para os maçons, entretanto, ele representa o olho de Deus. É uma lembrança de que ele está sempre observando seus pensamentos e ações. Não há nada satânico, não há nada que se possa chamar de pagão no olho que tudo vê. Tem sido o símbolo arquetípico universal do Sol e da Lua há séculos. Foi uma demonstração positiva. O olho no triângulo queria dizer: estamos fundando a cidade sob a proteção de Deus. Isso é uma bela demonstração. Os teóricos da conspiração disputam essas ideias sobre o brasão. A verdade é que os maçons não estão por trás do olho ou da pirâmide no brasão. Dos 3 membros do Congresso e das 14 pessoas que estavam envolvidas no design do brasão, apenas uma delas era maçom. Era Benjamin Franklin. Detestaram suas ideias, dizendo que eram estúpidas. Como o simbologista de Brown corretamente observa, essas imagens são símbolos universais encontrados em muitas culturas e não fazem parte da maçonaria. Não há nada demoníaco em seus símbolos e templos. Eles querem liberdade. A separação da igreja e do Estado. A liberdade independente de qualquer religião. O livro tratou com alguma liberdade os símbolos e rituais maçônicos, mas foi mais além em sua abordagem sobre uma nova e polêmica ciência. No romance de Dan Brown, O Símbolo Perdido, a cientista Catherine Solomon tem um laboratório ultramoderno no centro de apoio do Museu Smithsonian em Silver Hill, Maryland. Os 464 metros quadrados do laboratório armazenam milhões de espécies e artefatos, mas não existe um departamento de noética. Esta parte do livro e a cientista de Brown são ambos ficção. Mas existe um laboratório real localizado do outro lado do país, nas colinas do norte da Califórnia. Dentro do Instituto de Ciências Noéticas, os pesquisadores conduzem estudos sobre as possibilidades da mente humana. No mundo real, a equivalente à personagem de ficção de Brown é Marilyn Shillitz. Em toda a história e culturas, as pessoas dizem ter capacidade para usar suas mentes ou a consciência para influenciar o mundo físico. O que fazemos é criar um paradigma experimental que nos permite estudar esses relatos em laboratório sob condições científicas controladas. Apesar de Dan Brown nunca ter visitado o instituto, sua personagem ficcional faz experimentos semelhantes. No experimento sobre intenção, por exemplo, o objetivo é determinar se uma pessoa, ao olhar para outra em um local separado, pode afetar a saúde física daquela pessoa. O sujeito é conectado a um equipamento de eletrocardiograma em uma sala isolada, revestida de chumbo. Parecida com o cubo isolado usado no laboratório ficcional de Dan Brown, esta sala é à prova de som e isolada das ondas de rádio, então não há como trapacear. As imagens no monitor são intercaladas aleatoriamente entre a do sujeito e a do observador. Toda vez que o rosto do sujeito aparece, o observador tenta enviar pensamentos positivos e curativos. O que queremos saber é se quando a atenção é concentrada na pessoa distante, isso mexe com sua fisiologia. Se acontece o mesmo quando apenas ouvem seus nomes, por exemplo. Se quando não estão sendo olhadas, elas se acalmam. Essa é a essência do experimento. O sujeito não tem ideia de quando sua imagem irá aparecer no monitor, então não há como ele tentar provocar uma reação física.
Como a cientista de ficção de Brown, os pesquisadores descobriram uma conexão importante entre os pensamentos positivos de um sujeito e a resposta física do outro. Vemos esses efeitos em laboratórios diferentes, então algo acontece. A questão é, isso realmente tem efeitos curativos? O mais impressionante é que esse efeito parece acontecer sem nenhuma conexão física. Se não há um sinal e nada partiu de algum ponto, deve haver mais alguma coisa. O que podemos pensar sobre isso é que nossa ideia de espaço na conexão entre duas pessoas não é completamente correta. Embora o livro não mencione, esse conceito tem dominado a ciência ocidental desde o século XVII, quando o filósofo e matemático francês René Descartes fez um pacto com a igreja para evitar perseguição. A igreja disse, tudo bem, vamos deixar você fazer ciência. Não vamos considerá-lo um herege, mas vamos fazer um trato. Você estuda os aspectos físicos e deixa os aspectos da alma e da consciência conosco. Ainda estamos vivendo sob o legado dessa negociação política, segundo o qual a ciência acredita que a única área relevante e válida para se pesquisar são os aspectos físicos materiais. Um experimento não mencionado no livro sugere que podemos ser capazes de enxergar o futuro. O sujeito é conectado a um aparelho de eletroencefalograma enquanto usa óculos e fones de ouvido com LEDs especiais. Os LEDs piscam e um tom de áudio toca em um padrão aleatório, acionando uma reação fisiológica. Eles veem uma luz ou ouvem um tom em momentos aleatórios. Não sabem quando, nem eu sei. O computador decide quando isso vai ocorrer. De acordo com o Dr. Radin, os testes mostraram que o corpo reage antes de a luz piscar e de os tons de áudio tocarem. É como se o corpo estivesse enxergando o futuro em uma fração de segundo. Eu uso o termo pressentimento como um pressentimento, ao contrário de uma pré-cognição. No livro, Brown sugere que se isso pode parecer impossível, muitos dos avanços científicos de hoje também pareciam inimagináveis para os pais fundadores. Para a ciência, isso era loucura, há cerca de 100 anos. Não havia ação à distância e ponto. Duas coisas só podiam interagir se houvesse proximidade entre elas. A mecânica quântica e a relatividade mudaram isso. No mundo de O Símbolo Perdido, quanto mais se sabe, mais se quer ocultar. Em um momento crítico na obra, a vida de um personagem eminente está por um fio. Para se salvar, ele pergunta a um estranho: não haverá esperança para o filho da viúva? A frase é de verdade um sinal secreto de perigo da maçonaria. O livro faz referência a uma cerimônia real na qual trabalham apenas os maçons de alto grau. Suas origens datam de crenças maçônicas antigas e é considerado o ritual maçônico mais sagrado. A peça apresenta Hiram Abif, o arquiteto, chefe do templo do rei Salomão, que se depara com um grupo de ladrões. Esses homens ameaçam matar Hiram a menos que ele revele uma senha secreta. Hiram se recusa e, antes de ser morto, pergunta: não haverá esperança para o filho da viúva? Hoje, a coragem e a fidelidade de Hiram em manter sua palavra, em não revelar o segredo, é um princípio central para todos os maçons. Em outro grupo cuja existência depende de códigos e cifras, é a Agência Central de Inteligência em O Símbolo Perdido. Um diretor de segurança da CIA irrompe no prédio do Capitólio e assume o comando. O livro estaria correto em afirmar que a CIA tem autoridade para assumir o comando, afirmando ser um assunto de segurança nacional? O FBI tradicionalmente cuida de investigações domésticas. O diretor de segurança da CIA não tem mais autoridade do que você e eu para prender um cidadão. Peter Ernst passou 35 anos na CIA trabalhando em operações secretas pelo mundo. O que ele considera verdade no livro é o uso de mensagens codificadas pelos personagens. Códigos e cifras eram muito importantes na CIA. Todo o nosso tráfego de informação entre os agentes e a central era codificado. Quando recrutávamos agentes, mas não podíamos encontrá-los pessoalmente, tínhamos de usar o que chamamos de comunicação impessoal. Tudo era escrito e transformado em código para ser enviado.
Agentes e oficiais reais também se comunicavam através de linhas seguras. São telefones nos quais a conversa é codificada, uma forma de codificação automatizada. Não ficávamos expostos, escrevendo nossos códigos. Outro mistério retratado por Brown é Cryptos. Na obra, ele diz que esta obra de arte está nos limites da CIA e ainda deve ser decifrada por um exército de decifradores de códigos. Tal obra existe e deixa perplexos os mestres espiões. Cryptos, uma palavra grega que significa oculto, é a criação do artista James Sanborn. Em uma rara entrevista para a televisão, Sanborn discute sua criação. James Sanborn, artista. Achei que seria a melhor maneira de fazer uma obra de arte para uma agência de espiões, que se revelaria devagar e manteria um nível de interesse.